Boa noite, bom despacho. Primeiramente, eu fui chamada a atenção de falar boa noite, bom despacho, porque temos internautas que nos assistem, bom despachenses nos Estados Unidos, em Brasília, em Lagoa da Prata e Belo Horizonte. Então, boa noite, Brasil. Boa noite, Brasília. Boa noite, bom despacho. Tudo com B, de bom, de bonito, de bacana. Nós entramos um pouco atrasado hoje, porque a gente está com a conexão ruim da internet, mas vamos tentar assim mesmo aqui conversar com vocês, porque hoje estou aqui ao lado de duas pessoas muito especiais e com uma conversa mais especial ainda. Eu confesso que eu estou nervosa, estou parecendo noiva que vai entrar na igreja, sabe? Porque conversar com pessoas tão maravilhosas, tão inteligentes, tão cheias de conhecimento, realmente deixa a gente emocionada. Comigo aqui hoje, o Padre Antônio. Boa noite, Padre. Boa noite, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez aqui conosco. O Padre Antônio é sempre muito querido aqui. Amém. E conosco também o pastor Gledson. Pastor Gledson. Muito prazer conhecê-lo, pastor. O senhor é da igreja de Avivamento Pentecostal. Avivamento Pentecostal, em Bom Despacho. Bom Despachense? Eu sou de Belo Horizonte. Ah, de Belo Horizonte? Pois é, então, um Belo Horizontino aqui pra gente. Vamos falar das religiões cristãs. Um só Deus e compreensão teológica diferente. Estou certa assim? Mais ou menos? Vamos ver. Vamos ver. A maioria das perguntas que eu tenho, aliás, 99% foram de internautas. Aí eu gostaria de passar, porque a maioria também eu gostaria de saber. Podemos começar as perguntas ou querem se apresentar, querem falar alguma coisa? Vamos já entrando no assunto e nesse meio tempo a gente vai se apresentando também. Né? A primeira pergunta para os dois. Vamos começar, a gente responde antes relógio, depois relógio, ou vocês tanto faz? Tanto faz. Porque, vou começar então desta vez agora com o senhor, Padre Antônio. Por que existe uma diferença na palavra oração e reza? Parece que uma igreja usa orar, a outra usa rezar. É uma questão de teimosia e de uma preciosidade desnecessária. Mesmo porque, semanticamente, orar é falar com a boca. Os, em latim, é boca. Daí, orar. Por exemplo, mas tem a palavra recitare, em latim, que dá surge a palavra rezar. Então, rezar e orar são bem sinônimas. Mas por um uso assim, de distinção, acredito, os não católicos começaram a usar só a palavra orar. Mas veja como é que até dói o ouvido falar assim, eu vou orar o salmo. Não tem jeito. Você vai proclamar, então vai rezar. Quando são fórmulas, a gente fala reza. Quando é o espontâneo, aí é orar. Mas são, no final, para mim são sinônimos. São sinônimos. São. Pastor, quer completar alguma coisa? O termo oração, da maneira mais simples, para nós aí é um diálogo, né? Diálogo com Deus, algo muito importante. E na questão da reza, oração, é redundância. Redundância, muito bem. A palavra exata é essa. Os americanos até utilizam a palavra rezar. Então, não tem nada a ver. Mas, de qualquer modo, ficou como um divisor de linguagem. O crente nunca fala reza. Ele não escuta. Já na nossa igreja, a gente usa indiferentemente, indistintamente. Sim. Agora são duas perguntas, na verdade, no mesmo sentido, porém separadas. A primeira é, de onde surgiu a religião católica? Eu até pergunto porque foi de Constantino. Isso é narrativa dos protestantes. É narrativa. Tanto é que de Constantino até Lutero tem um buraco aí. Como é que o cristianismo ficou? Se foi Constantino. Isso é uma narrativa
protestante, os protestantes da primeira hora, os chamados protestantes, como é que eles chamam? As igrejas primeiras, né? Fizeram esse tipo de narrativa para justificar o surgimento agora com Lutero, é que começa a igreja. Então é toda uma ofensa histórica, inclusive. E teológica. Então a igreja ficou no vazio. Então não Cadê? começou com os romanos. Começou mesmo com os Não cristãos. foi Constantino. Não foi Constantino, foi Jesus lá. E de onde surge a igreja evangélica? A primeira separação foi com Lutero, pastor? O Lutero que deflagrou a reforma protestante, mas houve outros que o precederam, né? Lutero foi apenas aí o pivô da situação. John Wycliffe, John Hus, que inclusive antes de ser morto à fogueira, ele disse: hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos nascerá um cisne. Aí, quando veio Lutero, ninguém conseguiu parar. Então existe assim essa briga, pelo caso de quando surgiu a igreja evangélica, enfim, mas sabemos que foram devido a muitos, a história comprova isso, muitos abusos, muitas heresias, né? Muitas coisas foram sendo criadas. Então, com isso aí surgiu esse deflagrar da reforma protestante. Claro que esse cisma veio aumentando, tanto é que existe hoje essa questão do denominacionalismo. Porque muitos dizem assim, então por que a igreja evangélica hoje é tão dividida? Quer dizer, tem tantas ramificações. Era a minha pergunta agora, porque ela, basicamente, há uma divisão atrás de outra divisão, atrás de outra divisão. E sem contar que Lutero, segundo consta, pelo menos alguns livros que eu já li, ele criou uma nova igreja por causa de indulgência. E existe muita igreja evangélica hoje que trabalha basicamente com indulgência. Né? Quando ele fixou aquelas 95 teses, né, ali, nós sabemos que existe, infelizmente, o que a gente até, nós criticamos muito, entre aspas, o catolicismo, enfim, mas, infelizmente, a igreja evangélica tem caminhado também, boa parte dela, não generalizando, para essas, chamamos de crendices, né? Indulgências evangélicas, infelizmente. Isso a partir do terceiro ou quarto movimento, que nós podemos denominá-lo de neopentecostalismo. Entendi. Padre, o senhor quer comentar alguma coisa? A coisa é muito intrincada, então nós iremos até longe demais, acredito. É melhor nos atermos às perguntas. Porque não tem como dirimir o que ele já colocou, o que eu já coloquei. Sim. Não tem jeito. Agora, uma pergunta que eu também sou curiosa para saber. Os evangélicos, não, se eu estiver errada, por favor, me corrijam, porque a ignorância em pessoa aqui... Não é errado. Não é erro, não se trata disso. Então, os evangélicos não creem em santos. A Igreja Católica crê em santos. Afinal, santos existem ou não existem? E por que que uma igreja crê e a outra não crê? Comece com o seu pastor. De fato, nós acreditamos, né, nos profetas, nos santos apóstolos. O problema, às vezes, está na questão das imagens. Então, São Lucas é santo, de acordo com as igrejas evangélicas. Seria isso? No caso, a igreja em si é um povo santo. Né? A igreja em si é qualificada como um povo santo. Paulo, sempre se dirigindo aos santos, aos coríntios, aos efésios, aos santos que estão em Corinto, ou coisa parecida. Às vezes, o pretexto que temos nisso, não, que vamos dirigir as orações aos santos. E nós podemos dirigir as orações diretamente a Deus. Né? Essa questão que separa, e hoje o véu do templo foi rasgado. Então hoje nós vamos diretamente a Deus em oração. Padre,
a questão que está aí, a questão chamada na teologia intercessão dos santos. Quer dizer, os santos estão em comunhão conosco aqui na terra ou não? Estão ou não? O mediador único é Jesus. Todo mundo sabe disso e é a primeira verdade que está lá no Catecismo da Igreja Católica. É o único mediador. Não há outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus. Pronto. Isso aí é teológico e é em concurso. Não há concorrente com Jesus. Nem Maria não entra nessa galeria aí, embora tenha um lugar singular no mistério da redenção. Porque Maria não é santo, né? Ela é santa. Ah, né? Ela é mãe de Deus. O que é isso? Cheia de graça, o anjo aqui revelou para nós. Mas o que está em questão, e esse é um problema sério, e os mal-entendidos são muitos, é a questão da intercessão. Os santos no céu estão aposentados. Se aqui na terra intercediam, lá no céu estão à toa. Ou no mistério de Cristo, do qual os santos são corpo pelo batismo, eles também agem. E o próprio Jesus um dia, respondendo a Pedro, que perguntaram o que receberiam em recompensa de ter deixado tudo, Jesus falava, não, vocês vão receber 100 vezes mais em terra, irmão, irmã, mãe, no meu lar. E 100 vezes mais, e a recompensa eterna. E vocês julgarão as 12 tribos de Israel. Ó, os santos também vão com Jesus julgar. No Apocalipse, inclusive. Né? Enfim, são questões teológicas profundas, mas toda melindrosa, porque vem um preconceito. Está acoplado aí um preconceito. Certo? Na ânsia de dizer que Jesus é o único Salvador, e se houve tempo em que Jesus não era considerado na prática pelo povo em geral como o primeiro, até uma curiosidade, vou me estender só um tiquinho. Depois do concílio, quando houve uma espécie de dirriça na igreja quanto à questão do acúmulo de imagens, na igreja era acúmulo, sabe? Um tantão, cada um fazia um compromisso de levar uma imagem e lá ia ficando. Virou um horror, até para a estética. E com isso a igreja mandou ter mais critério ao expor alguma imagem do santo. Tá? Na Bahia, nessa época, vem a anedota. Fizeram uma pesquisa entre o povo católico qual o santo mais importante para eles, para o baiano. Jesus ficou em terceiro lugar. São Jorge ficou em primeiro. Tá vendo? Olha a mistura, né, que estava acontecendo. Mas a própria igreja, ela se corrige. Historicamente, o tempo todo é assim. Porque Jesus prometera, o Espírito Santo virá. E aí nada destruirá a minha igreja. Então a igreja sabe, por moção do próprio Espírito Santo, se rever. Não precisa se rebelar. É por aí. Mas a coisa é melindrosa, viu? Até diante de um pastor, que eu estou vendo que ele tem um estudozinho bom, né? Estudozinho, desculpe. Estou desmerecendo sem querer. Não é isso, não. É carinho, né? Mas, então a coisa é intrincada. Não tem jeito, numa entrevistazinha assim, a gente... Imagina, são anos e anos de teologia, né? O que eu ia adorar, para falar a verdade. Eu acho que o internauta também iria adorar. Vamos ver. Até meia-noite. Mas, mais duas perguntinhas, aliás, são 3 aqui de diferenças, e depois a gente vai falar sobre semelhanças. A outra diferença... O protestantismo, tanto faz o protestantismo como o evangélico, eu posso usar as duas palavras para dizer em todas essas divisões das igrejas, pode? O protestantismo é contra a mariologia? Tem um estudo que se diz a mariolatria, né? Mas, no caso, somos muito acusados, no caso de não considerar, de não amar a Maria. Mas ela foi a mãe do Salvador. Né?
existe uma questão bem, igual eu disse, não dá para entrar muito nessas questões teológicas aqui, não temos tempo. Imagine que só os 4 primeiros séculos foram de disputas acirradas sobre a cristologia, que era Cristo e por aí vai, e até hoje essa teologia, possamos dizer que não está resolvida. Né? A Igreja Católica tem uma certa vantagem nesse ponto, que a teologia católica é resolvida. A teologia protestante não é resolvida no todo. Por isso existem essas ramificações. Mas nós consideramos a Maria. O problema está em colocar ela de pé de igualdade. Pelo visto, o padre andou dando uma acertada nesse ponto aí. Veja que quando fizeram a disputa ali... De pé de igualdade com Cristo? Então isso é bem, assim, bem concebível. A própria Maria reconheceu isso. Quando ela até deixou um conselho para todos. Façam tudo o que ele disser. Naquela ocasião ali daquela festa das bodas em Caná. Então não existe esse pé, não tem condições. Atos 4, versículo 12 diz que em nenhum outro há salvação, pelo qual importa que devamos ser salvos. Mas existe aí um conceito muito grande sobre Maria. E quando, me perdoe mesmo, eu tenho muito medo de falar bobagem, porque a chance é 90% de eu falar bobagem. É muito grande. Mas é uma pergunta. Quando Jesus diz a Maria, eis os teus filhos, ele não está dando a humanidade para ela cuidar de uma certa maneira? Ou eu estou... A pergunta é correta. Estou falando, eu estou perguntando... Teologicamente correta. Porque não tem aquela passagem que ele fala, Maria, eis os teus filhos e eis a tua mãe. Aquilo ali vocês não interpretam como Jesus está dando a Maria para cuidar dos seus filhos aqui na terra? Eu desconheço esse texto. João 19, está lá. É João 19. Ao pé da cruz. Mas Jesus falou para João. Não, para os dois, para um e para outro. Aí você está lendo segundo conveniência. Falou para um e falou para o outro. Aí... É João... Capítulo 19. Capítulo 19. Eu quero avisar você, internauta, que a gente está com um problema na internet. Estamos aí, você está vendo que está dando uma travada, né, meu diretor? Mas tem um pouco de paciência que a gente está conseguindo acertar aqui. Na verdade, é falha, eu acredito que seja da chuva. Mas não se preocupe, este programa é valioso demais para a gente ficar só na live. Ele está sendo gravado também. Portanto, se continuar travando, pode ficar tranquilo que ao final você vai conseguir acessá-lo porque ele está sendo gravado. Ok? Voltando aqui, então, à questão de Maria. Quem é Maria para o católico? Para nós é bem tranquilo, porque Maria não é concorrente de Jesus, embora seja a mãe do meu Senhor, como exclama Isabel, no dia que Maria a visitava, mãe do meu Senhor. Então, para nós é serena essa questão de Maria, porque nunca ela é deusa, nunca ela é concorrente. Ela é aquela, o Senhor fez em mim maravilhas, olhou para a humildade, sua serva, doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, etc, etc. Então, para nós, Maria é tranquila. E no Concílio Vaticano II, há um capítulo na Constituição Maior, chamada Lumen Gentium, só sobre Maria. Maria no mistério de Cristo. Maria também é salva. Ela é redimida também, de modo antecipado, como diz a teologia católica, em vista dos méritos de Cristo. E aí vem toda uma mariologia, né, um discurso sobre Maria no mistério redentor de Cristo. Ela não é a salvadora. É bom saber disso. Embora partilhe de um modo singular, né, como mãe desses filhos que ela recebe. Isso é economia divina, que nós estudamos e todo mundo estuda, e que vai nos ajudando a entender. Agora uma pergunta que eu quero muito saber. A Bíblia, ela tem diferenças da Bíblia católica para a Bíblia protestante. Qual é essa diferença? Só em número de livros ou em grafia mesmo? Quer dizer, quer falar primeiro, eu falo, para mim tanto faz.
A quem se está dirigindo a pergunta? Aos dois, pode falar, padre Antônio. A diferença é de livros. Mas os livros que são iguais, admitidos por um e por outro, o texto não é um texto para combater a versão que a igreja aceita ou protestante. Não, são os mesmos livros. Questão de português, né? Uma exatidão de uma tradução melhor, um português mais agradável. Do Antônio Ferreira, por exemplo, é um português erudito, já bem superado do linguajar comum, certo? O Antônio Ferreira, que o protestante usa. Era até um padre, traduziu para o português, né? Usa essa versão até hoje. Então, os livros que tem são os mesmos. E os que faltam não é porque tem doutrina que o protestante nega. Não é por o protestante não tirou os livros da Bíblia porque tem coisa que ele nega, não. É por motivo histórico dos judeus. Na hora de receber o cânon, a lista dos livros, os judeus, depois da diáspora, tiveram que, uma certa época, já que não tinha nem terra mais, nem templo e nem sacerdote, mas tinha o patrimônio abraâmico, eles então resolveram estabelecer o cânon dos livros sagrados para eles. E um dos critérios era, tinham que ter o manuscrito na língua deles. Quais os livros que foram suprimidos? O Novo Testamento todo é em grego. Então, os judeus não aceitam. Só ficam com o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, alguns 7 livros, quando eles foram fazer esse código, não havia cópia no hebraico, lá, o aramaico, sei lá qual a língua deles. Mas havia em grego, que era o inglês da época. Traduzido em Alexandria, acho que no século IV ou III, sábios reuniram a pedido do rei, lá do Egito, ou sei lá de quem, e copiaram todos os livros dos judeus, em grego. Então tinha cópia, a tradução chamada do Septuaginta. Traduziram, e neles estão alguns livros copiados do hebraico original, mas que na época do cânon dos judeus não havia cópia na língua dos judeus, então eles não entraram na Bíblia dos judeus. Sim, mas entre o evangélico, a Bíblia evangélica e a Bíblia católica, qual a diferença delas? No caso, nós acreditamos que... Qual a diferença de livros, assim, de novo? Inseridos os Sim. livros? Nós acreditamos que, a princípio, foi para tentar deter o avanço do protestantismo. Não, mas são quantos livros? É isso que eu perguntei. São 3, 4, 5? Sabe me dizer quais são? 7, né? 7. Mas a princípio era 14, né? 14 o quê? Livros. Inserido ou suprimido? Inseridos. Inseridos. Depois que, no caso, inseridos foram 7. Inseridos no Antigo Testamento ou no Novo? No Antigo. No Antigo. Está falando do Antigo. Tá. Então, a Igreja Católica, a Bíblia Católica tem 7 livros a mais. Do Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Só. O Novo Testamento é igualzinho. O Novo Testamento é igual. O Novo Testamento são os mesmos. Pode me citar uns 3 só para... Dos antigos? Sim. Tem os 2 de Macabeus, primeiro e segundo. Tem um livro de Baruque. Tem um livro do Eclesiástico, parece, porque tem Eclesiastes e tem o Eclesiástico. Um desses 2 não está na versão dos judeus, que a Reforma Protestante vai admitir o código dos judeus. E o Novo Testamento é da Igreja Católica. Mesmo. Os juízes existem nas duas. Juízes tem. Pentateuco, né? Meu amigo Jeremias está nos dois. Jeremias. Eu tenho os amigos lá, padre. Jeremias. Muito bem. Por que o catolicismo exige celibato e o protestantismo permite o casamento entre os seus sacerdotes? Vou começar com o senhor, padre. Pode, porque o celibato é uma lei eclesiástica, não é de Jesus, não é mandamento bíblico, é uma lei eclesiástica, certo? Que a igreja pode abolir quando bem entender. É uma tradição. Não é questão de ser uma tradição, é um procedimento, certo? É um procedimento, porque a igreja não é contra o casamento é sacramento, certo? Agora a igreja pede
pede. Então tem que ser por um ato livre, que aqueles que querem se dedicar ao sacerdócio renunciem formal à família. É um pedido forte. Forte. Eu acredito. E mesmo entre os ortodoxos, onde os padres se casam, lá para ser bispo tem que ser solteiro. São questões funcionais práticas, não são mandamentos. Timóteo era casado, Tito era casado. Mas recomenda-se também, já no tempo de Paulo, o não se casar em vista de servir ao Senhor. Não é por negação do matrimônio. Você casar fosse pecado. Não. Certo? É santo. O casamento é santo. Mas a igreja pede. E é um pedido forte, isso é. Forte. Muita gente até, tergiversando um pouquinho, até fala assim, se os padres pudessem se casar, haveria mais paz. Não. Isso não é comprovado. Tanto é que os gregos lá não tem padre sobrando e podem se casar, vamos dizer. Para mim, aí já é um pitaco atual. Falta padre porque padre não é carreira de ganhar dinheiro. Onde eu ia entrar agora, porque o padre, ele não tem carteira assinada. Ele não trabalha para a igreja, não é um trabalhador. Ele não é funcionário da igreja. Ele não é um funcionário da igreja. Porque o pastor, eu não sei se são em todas as igrejas, mas ele é contratado. Em alguns casos, sim. Outros são autônomos. Né? Autônomo. Sim. Esse até de um voluntário, seria, né? Por aí. Você não tem um salário da sua igreja. Entendi. Quer dizer, ele não tem vínculo trabalhista com a instituição, né? Não tem esse vínculo. Você é um autônomo. Nós, padres, não. Mas na igreja evangélica, para ser um pastor, para cuidar de uma igreja, eu não sei nem, para cuidar de uma igreja, teria que ser casado? Em alguns casos, muitas congregações exigem, né, por quê, que os pastores sejam casados. Eu acho que seja uma questão doutrinária mesmo de cada meio evangélico. Né? No caso, eu não veria problema. Pastor solteiro. Hoje, no caso, eu sou solteiro. É solteiro? Muito bem, agora vamos um pouco para as semelhanças, né? Ambas igrejas, tanto as evangélicas quanto a católica, proíbem o sexo antes do casamento. E quando o fiel pratica sexo fora do casamento, ele está em pecado. Como ser perdoado deste pecado para as duas igrejas? Vou começar com o senhor, pastor. Hebreus, salvo engano, eu acho que Hebreus 13, verso 4, fala do matrimônio, sem mácula. Geralmente, invoca-se uma santidade nesse caso. Né? Então, havendo o sexo antes do casamento, no caso, é um pecado deliberado. Eu pedi para chegar para frente. Pode chegar mais à frente. Sim. Então, havendo o sexo antes do casamento, é um pecado deliberado. Sagrado seja o matrimônio. Hebreus 13, isso mesmo, Hebreus 13, versículo 4. Existe o perdão, sim, dizer que não, né? Existe. Mas existem as complicações. Quais seriam as complicações? Profanar, né? Profanar, traição, coisa parecida. Não, no caso, não traição, porque é uma pessoa sexo antes do casamento. Mas é a prostituição. As coisas que a Bíblia condena. É um pecado. É um pecado. Então, todo mundo moderno, mas muita gente no mundo moderno vive em pecado. O problema é que hoje nós estamos caminhando para uma geração como aqui que Jesus denunciou, né? Como os dias de Noé, os dias de Ló. Porque às vezes as pessoas acham que isso é assim, uma brincadeira, ou é um exagero, e na verdade não é. É uma lei da igreja ou é uma lei bíblica? É uma lei bíblica. É uma lei bíblica. A promiscuidade, coisa parecida. Inclusive está no decálogo, não pecar contra a castidade. Até o casal tem que guardar a castidade. Então, o que é a tal da castidade? O casal, que tem a vida conjugal normal e tudo, ele também tem que ser casto. Agora o senhor explica. Ele tem que ser casto. Quer dizer, ele vai usar a vida sexual como algo de valorização do outro e não de brinquedo,
de consumo meu, coisa que eu compro, que eu pago, que eu degrado, que eu comercializo, certo? Tudo isso atinge a sacralidade do ser humano, porque o sexo não é só biológico. É isso. Biológico os bichos têm, e até com mais respeito do que os humanos, né? Só para procriar, só. No humano não é só para procriar. A vida sexual é para edificar os dois, mas em comunhão. Não é eu mando, né? Eu te compro, eu te pago. É entrega gratuita e alegre. Então, a igreja não é contra o sexo, não, pelo Fora contrário. do casamento, sim, né? Fora do casamento é um ato de pecado. Igual se você roubar, é mentir, etc. É um pecado. Está transgredindo, né? Mas não tem que fazer esse auê todo, não, igual você falou aí, expressando, né, o que todo mundo pensa. Então todo mundo é pecador. Pois é. Não escapa ninguém. Né? Escaparia poucos. Talvez, talvez, né? Não escapa. De vez em quando começa a publicar escândalo de pastor que não sei o quê, que padre que não sei o quê. E realmente acontece, ué. Desde sempre. Mas eu nem estou perguntando do sacerdote em si, eu estou perguntando do fiel. Do fiel. Para o fiel cristão, a lei é a mesma. Guardar a castidade. Seja no matrimônio, seja fora, ou fora do matrimônio, guardar a castidade. Os senhores acreditam que o sexo antes do casamento tem, ao longo dos anos, comprometido o casamento? Comprometido no sentido assim, de já nascer um casamento em pecado, e talvez isso poderia ser uma explicação para tanto divórcio? Não sei, no meu trato pastoral, não é só a questão do sexo, não. Não é só questão, não. É toda uma filosofia de que tudo é comprado. Eu não tenho compromisso com o outro. Eu usufruo. Enjoei e descarto. É a cultura do descartável. Né? É mais fácil comprar outro do Acha que insistir. resolve. E fica todo mundo embotado. Porque quem não sei, na situação aqui do pastor, que é casado, e falou, atualmente ele é solteiro, então já houve uma vida aí dele, tá bom. Mas a vida a dois é o ideal. Eu citou São Paulo aqui tudo, que os dois, como cristãos, se propõem. Nem todo mundo, Estael, nasceu para o casamento. É verdade. Nem todo mundo. Não tem a vocação para construir. Naturalmente teria. Porque o ser humano que cada um ele cresce. Ele vai a etapas. Não tem jeito de você voltar à adolescência. Agora já é uma mulher madura, então o seu modo de amar já está em outro patamar. Tá vendo? Não é só hormônio, sonho. Então, e o amor não se reduz à vida conjugal. Não se reduz. Então não podemos ficar retidos na prestância sexual para dizer que o casamento está bem. Não. E quando arrefece? Quando arrefece, como é que faz? Acabou? Vou usar a Viagra? E por aí vai. E a parceria, a amizade, que conta mais. E o que o outro representa, o que um representa o outro. Na idade madura, etc. E agora eu começo com o pastor, que hoje a cultura do divórcio, ela é fácil divorciar. É tão fácil casar como é fácil divorciar. E se uma igreja não me casa, eu vou numa outra. Ou eu vou num culto que às vezes pode até não ser uma representação cristã, mas está me casando. Estou dando um exemplo. É lamentável isso. É lamentável. O que o senhor acha, pastor? Principalmente, como eu repito, é lamentável, principalmente no meio evangélico. Então, costuma, às vezes, a pessoa estar dentro da igreja e ela tem que olhar, né, para
Aconteceu até uma cena engraçada um dia que o irmão ia chamar a atenção de um filho, mas ele estava dentro da igreja a ex-esposa e virou aquela confusão que você não sabia de quem era quem. Então, infelizmente, essa cultura aí do divórcio tem aumentado. Mas se as pessoas pensassem, como diz o padre aqui, se não fosse essa cultura do sexo, embora o sexo seja quase que o termômetro do casamento, mas o sexo não é tudo. Ele é importante, no caso, sim, mas não é tudo. Então, aí quando vem as falhas ou vem algum problema, a pessoa apela ou para esse remédio aí, ou, infelizmente, até para a traição. Isso tem acontecido de um modo frequente, não só dentro, aí fora, mas na comunidade cristã. E é onde eu vou começar agora, e vou começar com o senhor, depois vou passar para o padre, a traição. O casamento é um pacto, certo? Toda igreja é um pacto que eu faço, é um juramento de amor e lealdade, fidelidade ao meu esposo, e vice-versa. Então não deixa de ser um pacto. A partir do momento que eu traio, eu quebro esse pacto. Espiritualmente ele foi quebrado também? É muito complicado. Mas, havendo perdão, embora muito difícil, né, que alguém consiga perdoar, mas havendo perdão seria a melhor possibilidade. O traído perdoar a traição. É muito difícil. Isso quando acontece com a mulher geralmente ela perdoa mais fácil que o homem, né? Mas se não me engano, pastor, para as denominações evangélicas ou neopentecostais são inúmeras. Até para um diálogo fica difícil saber com que compreensão do evangelho que eu estou conversando. Porque para nós católicos, o casamento é de instituição divina e que Jesus ratificou. Desde o Gênesis, está lá. O que Deus uniu, o homem não separe. A união espiritual. Isso. A união espiritual carnal, mas dignificada como um laço que vai até ser a metáfora do amor de Deus pela humanidade. É o casamento. Deus é fiel. Sempre. Né? É justamente, e a metáfora é a união do homem e da mulher. E Jesus, cutucado na época dele, quanto ao divórcio, ele lembrou Gênesis, ficou assim meio assim, sem graça com os seus interlocutores, né? Mas vocês não viram Moisés lá? Lá no Gênesis, o homem deixará o pai para... Eles falam, mas Moisés deixou da carta de divórcio. Quando a coisa complica, e Jesus vai falar, é por causa da dureza do coração de vocês. Porque Moisés era um chefe político, religioso e tudo, e estava conduzindo o povo para o deserto. Então ele tinha que resolver as brigas, a cobiça da mulher do outro. Então ele, para amenizar, vai constatar Jesus, interpretando Moisés, que foi por causa da dureza. Mas no princípio não foi assim. E agora ele vem, está em Mateus. Eu, porém, vos digo, agora é ele, não é mais o Moisés. Todo aquele que abandonar sua mulher, a não ser por uma união ilícita, e se unir com outro, e vem todo aquele negócio, comete adultério. É pesado, é pesado. Mas Jesus não podia amenizar, porque a vida do homem e da mulher é uma comunhão santificadora dos dois. Agora, na igreja protestante em geral, o casamento não é sacramento. Não cria laço de indissolubilidade. Como ideal, sim, né? E mesmo porque o ser humano exige fidelidade. Né? Mas não é um sacramento. Não tem o vínculo do sagrado. Senão a benção. Para nós é sacramento. E sacramento é instituído por Jesus. É onde, como que, vou falar, a nossa igreja não é que passa aperto, mas ela fica até bastante assim. Como é que eu vou fazer com meus filhos, cujo casamento não deu certo? Como é que eu vou fazer diante desta palavra clara
e arrematada de Jesus a respeito do casamento. É dura essa passagem. Mas tem amenizações sem comprometer a essência do sacramento. Outra pergunta. O protestantismo orienta que o seu fiel use o jejum. O jejum que o protestante faz quase que semanalmente, né? É com qual intuito? É de se alcançar o perdão ou de se alcançar uma graça? Geralmente nós adotamos o jejum como uma busca constante, uma mais intimidade com Deus. O jejum pode ser, em alguns casos, total ou parcial. O jejum bíblico propriamente, eu acredito que seja um jejum total, né? Embora em Isaías 58, livro profético, vai retratar sobre o verdadeiro jejum. E na maioria das vezes esse jejum é ignorado. Então nós vamos muito na prática do sacrifício e esquecemos a obediência, infelizmente. Porque muitos se abstêm de alimentos, às vezes passa horas, para depois ali, por pouca coisa, por uma fofoca, ou às vezes a má interpretação das coisas nos conduz a esse erro. Mas o jejum verdadeiro está ali, em Isaías 58. Agora, você pega Atos 14, 23, quando foram Barnabé, Saulo consagrado ali à obra, os encomendaram com jejuns, com orações. Então nós entendemos aí o jejum como uma prática de mais proximidade com Deus, mais comunhão, uma busca mais constante, uma vez que estamos matando a carne, entre aspas, para o espírito crescer com Deus. Padre, os santos jejuavam. Tudo bem. O católico hoje, ele é orientado a jejuar? Hoje sempre. Hoje sempre. O jejum é muito recomendado. É recomendado. Não é mandamento. Na Igreja Católica, há 2 dizem que o jejum é mandamento. Quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão. Certo? Agora, o jejum é muito recomendado. Primeiro, porque ele é uma disciplina. Eu mando em mim. Diante de coisas boas. Não é? O jejum não é assim, não, eu não vou mais fazer tal coisa errada, não é isso não. Não vou beber pinga até me embriagar. Não é isso o jejum. O jejum é eu me dominar. Psicologicamente, até para a formação da personalidade, o jejum é válido. No âmbito natural. No âmbito espiritual, é um momento de eu entrar em comunhão com os que não têm, vamos dizer, com o que comer. Não tem o que comer. Passam fome. Muitos não comem porque não dão conta. Não passa na garganta. Então o jejum me solidariza. Me faz entrar em comunhão místico, espiritual com os demais. Tanto é que a gente jejua pedindo bênção para fulano. É um modo, né, que a igreja orienta. É para o bem da gente. Autocontrole. Mandar em mim em coisa lícita, para na hora do ilícito eu já estou adestrado. Eu mando em mim. Né? É uma pedagogia. E, bom. E o jejum não é para ninguém passar fome. Não é para desmaiar. O jejum sempre é alimentar? Ou ele pode ser de silêncio, por exemplo, voto de silêncio? Abstenção de algum alimento. Ou bebida. Alimento. E é muito válido como exercitação, como academia espiritual. É um treino. Né? Porque o tempo todo nós estamos querendo a maior glória de Deus, etc, etc, etc. Não é para ficarmos macerados. Igual muitos santos chegavam à maceração. Fracos, né? Porque um entendimento meio exagerado do passar fome, né? Do não comer, em vista de purificar o pecado, alcançar alguma bênção. Mas aí tem os diretores espirituais para encaminhar os exagerados. Eu vou fazer uma pergunta, mas antes eu quero só uma resposta de uma curtinha, sim ou não.
todas as igrejas cristãs, evangélicas e católicas acreditam que o demônio exista. Existe. Sim? Existe. Muito bem. A Igreja Católica, ela tem o papel do padre exorcista. Não é isso? E o pastor? Existe o pastor exorcista, um pastor que estuda determinado para o exorcismo ou não? Qualquer pastor pode fazer um ritual de exorcismo. No caso, Se é que existe um ritual nos evangélicos. nós chamamos isso de libertação. Ah, sim. Né? Trabalhamos na área da libertação. Me explica mais, pastor. Só libertação, diz pouco. Igual, por exemplo, nós já lidamos com situações que, se contar aqui, é impressionante. Né? Às vezes, tem que fazer até campanhas de ir à casa da pessoa. Eu me deparei uma vez com a situação de uma pessoa que estava acorrentada. Literalmente. Né? Acorrentada e por diversos dias em uma cama. E tivemos que ali, no caso, fizemos umas 3 dias seguidos, né, de campanha de libertação para a pessoa voltar à sobriedade. Teve um caso de um motorista, nunca esqueci essa cena, eu até era jovem ainda, e o motorista, na época da Contígio, ele estava passando por esse período que ele ficou dias e dias preso com um animal. Sabe, um animal, uma coisa terrível. E a pessoa só gritava e chamando aquele nome, como as pessoas dizem, né? E tivemos ali. Então foi um trabalho, foi quase que um ritual. Né? E isso, aquilo que Jesus disse: em meu nome, vocês terão autoridades para expulsar os demônios, curar os enfermos, pregar o evangelho. Então, acreditamos assim, não vejo complicação. Nossa igreja, a questão dos sacramentos. Jesus instituiu o sacramento do perdão. A quem vocês perdoarem, eu perdoo. O protestante não admite sacramento. Mal a mal admite o batismo. Algumas denominações. Mal a mal. Tem que ver o que... Eu achei que todas aceitassem o batismo. Não. Aceitam, mas vê qual o conceito de batismo. Batismo é regeneração ou não é? Quer dizer, é um gerar de novo? Regenerar isso. Nova, enfim, a teologia católica sobre os sacramentos. E temos o sacramento da confissão. A quem vocês perdoarem os pecados, eu perdoo. Isso é exorcismo. Uma vez que o fiel se reconhece pecador e se acusa. O grande ato da confissão, a beleza que liberta. O que Freud custou descobrir, a pessoa se liberta dos seus traumas e recalques quando toma consciência e os explicita. No confessionário, o penitente fala: eu me acuso e peço a Deus o perdão. E do perdão o sacerdote é o ministro. Tanto é que a fórmula, a reza, para a hora da confissão, que a igreja põe nos lábios do sacerdote, é de cor, porque nosso Senhor Jesus Cristo te absolva. É Ele. E eu, Padre, por sua autoridade, te absolvo. É Ele que absolve. Pela mediação. A igreja protestante tem dificuldade com a mediação. A mediação é só Jesus. Secou tudo. Mas ninguém. Não é um modo totalmente falho, não. Uma vez que Jesus é o único mesmo. Mas Deus se serve de mediadores. Como aqui, por exemplo. Então, não vamos apelar para exorcismo, não. Essa palavra é muito extrema. É para casos raríssimos. Mesmo porque o demônio... Um dia eu tirei um demônio de uma moça. Lá em Manhumirim, onde era o pároco. Me chamaram. Vou me alongar um pouquinho aqui. Ele contou um caso. Pode contar. Me chamaram para dar uma bênção para uma filha de Deus católica que estava em crise de demônio, endemoniada. Cheguei na casa dela, já havia 4 homens em cima da cama dela, de casal, cada um segurando uma extremidade das pernas e dos braços. Ela magrela, mas mesmo assim com a força que de vez em quando dava uns pinotes.
e falava grosso, espumava. Característica de demônio. Está possuída. E o povo tudo espantado, e o quarto cheio. Me chamaram. Cidade pequena, eu era o pároco. Cheguei lá, vi o circo. Isso é circo. Tinha até um kardecista, um dos que segurava a mulher. Um kardecista, e falou para mim o que era aquilo. Era um espírito, verdade? Né? No caso aí, na linguagem mais bíblica, é o demônio. Então, eu vi aquilo com calma e me abaixei. E na hora que eu cheguei, ela deu um pinote, né? Mas estava o olho esgazeado, etc. E eu cheguei perto do ouvido dela e falei, ô Euda, era o nome dela. Ó, estou aqui, viu? É o padre Otaviano, lá eles me chamam só de Otaviano. O padre Otaviano. Eles me chamaram aqui para te dar uma benção. Mas não vou dar agora, não. Depois você vai melhorar. E depois você me procura. Porque senão eu ia fazer um circo ali, o demônio não ia sair. Eu ia ficar mal colocado, né? Eu não sou charlatão. Não sou charlatão e tudo. Então, e falei com a família dela depois, lá na cozinha, onde fui beber um cafezinho. Falei, olha, eu falei com ela para ir lá me procurar amanhã. Vocês deixem ela ir. E ela foi no outro dia. Chegou lá assim, meio abobada, assim, tudo. Sentamos lá no lugar. Sabe qual que é o demônio dela? Gardenal com cerveja. Esse é do demônio. Acabou o efeito do álcool, o demônio sumiu. Um demônio para estar vindo nenhuma. Nós colocamos demônio nos outros com muita facilidade. É depois que inventaram a psiquiatria. O demônio é quando alguém mente, é quando alguém rouba, alguém calunia, né? Dá falso testemunho. Isso é demônio. Agora, os problemas de ordem psicológica, calma aí, porque o mesmo fenômeno como acontece na Umbanda, na renovação carismática, nas igrejas protestantes, que usam de recursos psicológicos. Porque o mal sai com vento. Cessou a causa daquele fenômeno, foi embora. Mas existem pessoas que têm demônios. Mas não é assim não, viu? E que vivem na sociedade. Não precisamos encher a bola dele assim, não. Não. O demônio não tem essa bola toda, não. Senão ele é um concorrente de Jesus. Em pé de igualdade? Que ele é, eu não sei, mas que eu não agrado dele, eu não agrado não, padre. Mas então, eu penso que uma boa atitude cristã é não ficar querendo ver demônio. Veja Deus em tudo. Até numa tragédia. Em tudo a gente pode enxergar Deus agindo. Com sensatez. Porque atribuir ao demônio é cômodo. É cômodo. O desinfeliz e para quem lida com ele. Então ele é um pedaço de pau. Não é um ser pensante. Para mim, na minha prática, largo o demônio para lá. Vamos viver a nossa vida no segmento de Jesus. No jejum, na oração, celebrando. Caridade. A prática da justiça, partilha. É isso. Se não fica uma religião assim muito do medo. Demônio, cuidado, olha o demônio. Está ali na esquina. Isso é superstição. Nesse sentido é. Agora o demônio, citou bem São Marcos, Jesus deu aos apóstolos e não a todo mundo. Aí vem a questão do ministério apostólico. O Jesus, em certos momentos, é aos discípulos. Aos apóstolos, vou dizer. Não é para todo mundo, não. E muita gente captura isto. Aí Jesus mandou isso aqui, estou fazendo. Calma aí. Aí vem um conceito de igreja e tudo, para respaldar, né? Aplicar tudo a todo mundo. E como o protestante aceita o dogma da livre interpretação da Bíblia, pronto, aí Deus nos acuda. E não é a Bíblia que faz a igreja. É a igreja que fez a Bíblia. Então tem que saber bem disso. Coisa que ninguém nem se pergunta, como é que o Novo Testamento surgiu? Quem falou? Os judeus não foram. E por aí vai.
Quer falar mais Só alguma uma coisa? pequena Claro. observação. A gente vê que a preocupação do Papa foi em rebater aí um extremismo, né, que existe. Muito bem. Existe sim, principalmente no meio pentecostal, de atrelar tudo ao sobrenatural. É o diabo. Caiu um copo, é o diabo. Isso aconteceu, o diabo. É claro que nós reconhecemos que existe, e não podemos ignorar também, né, uma realidade muito grande espiritual que existe, né, do diabo. A missão dele é essa, é roubar, é matar e destruir. E para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, existe essa preocupação de hoje nós combatermos as forças do mal. A palavra diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, a função de Satanás é trazer a desgraça, a destruição, a angústia, a tristeza nos lares e por aí vai. Só que nós precisamos sim ter essa preocupação mesmo de combater certos extremismos. Mas também não podemos ignorar no todo. Eu acredito que não foi isso a imagem que o padre quis deixar, de ignorar a realidade do mundo espiritual. Existem muitas coisas aí que às vezes nós temos que bater de frente mesmo. Né? Igual no caso, igual eu citei esses 2 casos de libertação que houve, que foi a conta de nós irmos orar e bater de frente com aquela situação. Não era aquele caso de estrelismo, show, o charlatanismo, como existe de fato. Existem muitas igrejas que dão mais ênfase. Inclusive, se fala tanto do diabo que quase não se fala mais em Cristo, no sacrifício da cruz, da salvação. Né? Infelizmente, eu tenho que apelar para esse lado, que o nosso lado do evangelho tem deixado a desejar muito nesse aspecto de espiritualizar as coisas, mas também não podemos ignorar no todo a realidade espiritual. E já que falamos de um anjo caído, vamos falar de anjos nas alturas. Todas as crenças cristãs acreditam em anjo. Vocês acreditam em anjos? A pergunta da internauta é a seguinte: eu posso invocar um anjo nas minhas orações, na minha casa, e ele irá me visitar? Isso é bobagem. Desculpe essa palavra. É bobagem. Porque fica muito no mundo da fantasia. Tem até tinha uma tal de Portignoli, uma mulher antiga aí, né? Escreveu livros, vendeu muito, e falando dos anjos, nomeando, e falando a hora que ele passa, abre a porta, porque senão tudo é bobagem. Anjo da guarda também? Não, o anjo da guarda existe. Existe. Isso é outra coisa. Diga assim, esse anjo manipulado. Eu manipulo. Não. O anjo, pena que muita gente não leu o catecismo da Igreja Católica, até para falar da Igreja Católica, deveria ler o que ela ensina. O anjo são puros espíritos mensageiros de Deus, para o nosso bem. Pronto. Agora, como é que isso acontece? Podemos ir com calma também. Senão vamos inventar umas coisas que saem do foco. O importante é que somos zelados, né? Por anjos. Ótimo, pronto. Só desse tamanho. Mas nós temos anjos da guarda. Eu acredito que sim. Como, por exemplo, o padre citou aí o catecismo, né? O catecismo. Hebreus 1,13. Talvez esteja até lá. Está lá o texto, está lá no catecismo. Os anjos são enviados para servir em favor dos que hão de herdar a salvação. Então, não há necessidade de invocar, uma vez que eles já estão a nosso serviço. Não podemos fazer uma manipulação, né? Mas eles já estão a nosso serviço, inclusive guardando os pés daquele que não tropeça em pedra. Para Salmo 91, Salmos 34 também fala dos anjos nos protegendo, então por aí vai. Então, não seria necessária a evocação. Já estão ao nosso dispor. É um pouco contraditório, no caso, mas não estamos aqui para contraditório, porque a Jesus também nós temos que invocar. Ele já fez tudo por nós, gratuitamente, e nós nos dirigimos a ele. Então, dirigirmos aos anjos da guarda é também válido. Tanto é que na tradição católica tem uma fórmula que desde criança
né? Aquela, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, guardai-me, dirigi-me, governai-me. Amém. É um modo de proferir a crença. Santo anjo, né? Podemos sim invocá-lo. Invocar. Não evocar, mas invocar. É como os santos, nós invocamos, pedimos a intercessão, mas não evocamos. O santo, vem para cá. Não, ele não vem, não. Pastor, o que acontece conosco após a morte, segundo a sua crença? O que acontece? Existe o que nós chamamos de um estado intermediário. A partir do momento que descemos os vivos, sabe que é onde morrer. Nós aguardamos uma bendita esperança. E essa esperança ela pode estar, vamos dizer, resumida em que muitos de nós possivelmente não provaremos a morte. Isso Paulo disse, eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos. Nós seremos transformados num momento, no abrir, ao suar, é aquilo que nós acreditamos no arrebatamento. Então, o que acontece? O corpo físico, ele desce à sepultura, se dissolve como as águas, segundo Samuel 14. Mas fica aguardando a ressurreição. É o que chamamos de estado intermediário. E essa ressurreição, ela é individual? Como você diz? Porque você disse que nós dormimos e aguardamos a ressurreição. Sim, essa palavra dormir é um eufemismo para a morte, né? Sim, claro. No caso, essa ressurreição ela seria coletiva. Ela será coletiva. É o juízo final? Não. Não. É claro que existe muita divergência, até mesmo no conceito protestante, evangélico, existem muitas divergências aí, no tocante à escatologia bíblica. Mas eu acredito, praticamente, aliás, eu acredito, como regra de fé e prática, que haverá uma ressurreição, tanto de justos quanto de ímpios. No caso, a ressurreição de justos aí, ela é separada. Coletivo. Padre, depois, o que acontece conosco após a morte, segundo o Evangelho, após a morte, nós não ficamos em dormência. Ele é do ramo avivamento, então, são milenaristas, vocês? Não, no caso, pré-milenista. No caso, não acredito no sono da alma, não. Essa crença aí é adventista. Adventista, Mas onde ficam os que morreram? Uma dormência, mas como é que é? No caso, as pessoas já estão, a pessoa está no estado intermediário, mas estará diretamente... Ainda não está na glória. Estará sim. Estará com Cristo. Em descanso, em trabalho e em serviço. Então a doutrina aí eu tenho que entender melhor. Mas, segundo o catolicismo, está na Carta de São Paulo, né? Que após essa vida vem o julgamento individual. E cada um receberá, né, por aquilo que fez. Quer dizer, já entra na glória. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, falou Jesus com, né, o Dimas, sem olhar no relógio, nem o calendário, né? Hoje, esse hoje não é temporal, certo? Não é cronológico. Daí vem o estudo da teologia e da exegese. Porque no âmbito do povo hoje é 24 horas, não. É o hoje teológico. Hoje mesmo. Mas Jesus está dizendo que o Dimas ia abrir a porta do céu com ele. Hoje. Né? Eu vou entrar, ele vai entrar comigo. Tá? Então a igreja ensina que os que morrem passam por um julgamento e entram na glória. Agora vem toda a questão, pois, da palavra purgatório, que não é invenção da igreja, é algo gerado, né, daquilo que Jesus veio revelar. Nem todos estão plenamente puros para a glória na hora que morre, bom dizer. Isso é uma coisa até bem entendida por todo mundo. Então, diante disto, mas não só diante disto, hein? Por questão prática ou dedução lógica, né? Por questão
Está na Bíblia também. E na tradição dos cristãos católicos. Tradição quer dizer, decorre do tempo apostólico. Não é invenção depois. Então, o purgatório é um modo de dizer que a misericórdia de Deus, que é infinita, tem um expediente, vamos usar assim, né? Mas também é revelado, um expediente de purificação pós-mortem. Por que não? Né? E aí, entre o famoso livro que falta lá no Antigo Testamento, o primeiro livro de Macabeus, o segundo, onde fala de oração pelos mortos, para que sejam perdoados dos seus pecados. Certo? Mas esse livro não consta no código dos judeus e dos protestantes. Então, não serve para argumento. Então, os protestantes não rezam para os mortos. Não, é. Ah, não? No caso, nós entraríamos aqui. Hoje não dá tempo. Não dá. E o debate, né? Mas veja que nós entramos num certo conflito por aí. O texto que ele citou aí do purgatório, eles usam como base 1 Coríntios 3, ali quando fala do fogo, será salvo todavia como pelo fogo. Né? Isso mesmo, né? Essa é uma passagem. Um dos textos. Mas nós ficamos em confronto. Mas Hebreus 9, 27 está escrito: aos homens está ordenado a morte. É um decreto universal. Aos homens está ordenado a morte, ou morrer. Vindo depois disso o juízo. Então nós não acreditamos numa salvação pós a morte. A pessoa, no nosso conceito, a pessoa hoje quer a salvação, ela tem que estar em vida. Em vida. Não há salvação, assim, um purgatório como uma escapatória, com a válvula de escape, para a pessoa se purificar, para receber ou alcançar a salvação. O texto que eles usam, né, para uma defesa, para a apologia a esse caso, seria 1 Coríntios 3. Só que é uma divergência muito grande, eles teriam ter muitas horas para falar, porque no caso que eu sou pré-milenista, dispensacionalista clássico. Então nós acreditamos que esse texto aí é o que nós chamamos de Bemá, o grego. Bemá, o tribunal de Cristo, aonde os salvos passarão por esse julgamento. Sendo que existirá também o julgamento do juízo final 1000 anos após. Então isso aí é muita... Aquele que morrer em pecado, então, ele está condenado? O caso pecado, é que todo aquele que disser que não peca, ele já está pecando. Né? Então é claro que existe o pecado confesso, existe aquela pessoa que se arrependeu de fato dos seus pecados. Agora a pessoa ela tem que estar dentro da vontade de Deus. Né? Então não adianta a pessoa morrer, como se diz, deliberadamente, vivendo a vida como quer, como nós estamos vendo aí hoje, e boa. O suicídio é um pecado? Esse ponto é bem crucial. Olha, no caso, por exemplo, do suicídio, muitos já os suicidas não herdarão. Isso não existe, esse texto. Não existe esse texto bíblico. Agora, é aconselhável que a pessoa não pratique tal ato. Veja que quando no caso de Cornélio, né, que eu acho que foi Cornélio mesmo, que no caso, quando houve aquele terremoto em Atos 16, e a pessoa aquele centurião já foi pegando a espada para se matar, porque ele teria um problema muito sério, escape dos presos ali. Paulo gritou: não te faças mal. Não te faças mal. Então, o suicídio não seria uma... Muitos de nós usamos até um texto quase que fora de contexto. Em Romanos 8, nem a morte nos separa de Cristo, nem a morte nos separará de Cristo. Mas eu não acho aconselhável. Essa exegese aí é meio esperta, perigosa. Eu não vou assim dizer que uma pessoa que suicidou, ela está condenada, perdida. Mas eu também não tenho base para falar que ela está salva. Eu acredito que é onde a Bíblia se cala. Em princípio, a Bíblia se cala nesse aspecto. Em princípio, ninguém pode tirar a vida nem do outro, nem a própria. É imoral, é pecado. Em princípio. As atenuantes vêm tudo que o ser humano é. Nós não podemos condenar o suicida assim, no sentido como em outras épocas que não havia nenhum conhecimento psicológico do ser humano. O ser humano era só vontade. Fez porque quis. Então responda.
Hoje a gente sabe que há muitas coisas que interferem e a pessoa chega no sufoco, que acha que é a única porta é o suicídio, por exemplo. Mas seria mais maleável para É a compreensão. a compreensão. E eu poderia usar essa compreensão maleável para o aborto? Não, é outra coisa, é assassinato. Aí já é outra coisa. Mas o tirando a suicídio vida não do é inocente. um auto-assassinato? É tirando a vida do inocente. É o conceito, então, se o que está ali, o zigoto, o embrião, o feto, a criança, se é ser humano ou não. Então tem que ver o conceito do que está lá dentro. Os cristãos evangélicos também também, acho que não é aceitam assim, né? o aborto. Em situação nenhuma. Nem por estupro, como a justiça. Não. Porque senão, nós vamos nessa direção, senão nós podíamos matar os velhos, que não valem de nada. Ah, não, só dá despesa. Vai lá. Ontem eu fui no assunto. O senhor não pode dizer isso, Não, não. eu tô apelando. Porque eles acham que matar o neném, aquilo é da mamãe. É um quisto. A hora que ela quiser, tira. É do corpo dela. Não. Do corpo dela são as fezes, o cuspe, o cabelo, você pode jogar fora. Mas um ser ou não é um ser? Aí é a questão, certo? Eu acho o aborto, eu considero o aborto uma coisa abominável. É um pensamento. Eu, particularmente, também. Né? Eu não tenho esse negócio de estupro, não sei o que, tem não. Ah, era de menor, 13 anos, engravidou, então ela tem direito de matar. Ó. Tá vendo? E quando é o risco para a vida da mãe? Também? Em hipótese alguma. Nenhuma deve morrer. O médico vai agir profissionalmente, tentando salvar as duas vidas. A anencefalia Mas não também. com a intenção de preservar a mãe e matar a criança. Aí não. Aí não pode. É doloroso. É que um bispo, num debate com médicos, uma convenção sobre esse assunto, um bispo, uma hora, cutucou no médico que estava ao lado dele, e o bispo falou, pois é, ainda bem que eu não sou médico. Porque o médico está ali para resolver, né? Vai para aquele lado. Ó. Muito bem. Muito bem. Vamos aqui. Antes de fazer a pergunta, eu vou ler um versículo que eu separei aqui. Coríntios 9, 7. Jesus diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, mas porque Deus ama ao que dá com alegria. Este versículo, ele não vai de encontro à questão da obrigatoriedade do dízimo? A pergunta é para os dois. Hoje existe essa briga acirrada. Eu, particularmente, não vejo o dízimo como meio salvífico. Às vezes que as pessoas usam o texto fora de contexto ali para dizer, porque os que não devolvem o dízimo, coisa parecida, estão roubando a Deus, coisa parecida. Existe um contexto por trás disso aí. Mas eu, particularmente, não creio no dízimo como... No meu caso, lá, na nossa igreja, nós não temos como obrigatoriedade. Mas o dízimo é bíblico ou não é bíblico? É uma obrigação ou não é uma obrigação? Ele é bíblico. É bíblico. Eu não vejo como um dever salvível. Né? Agora, talvez um texto que usar isso, o próprio texto de 1 Coríntios 9, você citou 1 Coríntios 9, né? 1 Coríntios 9, quando Paulo trata dessa questão. E com muita dificuldade de achar esse Coríntios 9, hein, pastor? Aqui. 1 Coríntios 9, versículo... Não há quem diga que o dízimo traz prosperidade para quem o pratica. Infelizmente, isso não é... as igrejas não pentecostais adotaram essa prática. Nós reconhecemos a bênção que há por trás da contribuição. Geralmente são tantas pessoas que contribuem e as pessoas dão testemunhos voluntários, né, da graça que alcançaram através disso. Agora, infelizmente, muitos têm usado desse meio para manias inescrupulosas. Infelizmente, isso tem acontecido. Né? Mas, em 1 Coríntios 9, quando
Paulo diz aqui no versículo 7, quem jamais milita a sua própria custa, quem planta a vinha não come do seu fruto, ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado. Agora, o versículo 13, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Embora Paulo disse aqui que ele não se apropriava desse direito, desse privilégio. No Neemias 13, ali vai, quando Neemias, eles estão na reconstrução, estão voltando, ali já é pós-exílio, e muitos dos levitas, dos que ele ministrava, não estavam mais lá. E qual era a causa? Os caixas estavam vazios, já não tinha mais quem contribuísse. Então eles recompondo tudo ali. Eu quero acreditar que Paulo está se valendo desse texto, e quando ele cita a própria lei de Moisés aqui. Né? Então, existem as bênçãos oriundas de quem contribui, de quem ajuda a obra de Deus nessas bênçãos. Então, existe uma complicação quando diz, assim ordenou também o Senhor. Então, aqueles que usam dessa prática, estão contribuindo, pode estar cumprindo também o mandamento divino. Padre, o católico é exigido dele o dízimo, ou seja, 10%? Não, tanto é que essa palavra entrou no nosso linguajar na esteira do protestantismo, que, né, fala que o dízimo é mandamento bíblico. Não é, não. É mandamento do Estado judeu. Tanto é que está cheio de ordenanças no Antigo Testamento que nenhum protestante nem olha. Cheio de coisas babacas que não se aplicam. É o imposto sobre os fiéis. Só que o Estado era teocrático. O Estado era teocrático. Então o dízimo está num contexto teocrático. E cessou. Tanto é que São Paulo fala, cada um dê de acordo com a generosidade. O critério de viver do altar, esse permanece. E os fiéis podem e devem sustentar. É como o Levi, dos filhos de Jacó, ele não recebeu terra. Os outros 11 receberam. O Levi ficou por conta do altar. E todas as tribos contribuíam para manter a tribo do Levi, que era a tribo sacerdotal. Então, o dízimo é uma coisa que o protestante pegou, e aí entra toda a questão do mundo moderno, capitalismo, etc. Mas o princípio o fiel deve sim sustentar o culto, os ministros. Afinal de contas, ele entra naquela igreja, encontra ela ali. A nossa igreja, por né? exemplo... Eu acho que tem uma certa obrigação. O dízimo não é preceito bíblico para nós. Ele é do Antigo Testamento. É questão prática de arrecadação dos impostos. Certo? Naquela época, que não tinha computador nem caneta para anotar, né? Não tinha. Então, é uma lei que nós também, na Igreja Católica, estamos usando esse nome. Até baseado bem em Ezequiel, que estamos estudando esse mesmo da Bíblia e tudo, fala bastante disso. Mas não tem que carregar a mão nisso, não. Porque só contribui com dízimo quem ama a igreja. Só quem ama é que contribui. É bobagem querer fazer arrecadação. Uma vez a pessoa até pode dar numa campanha, mas o coração dele não está junto. Aí, então, países mais práticos, Alemanha, por exemplo, cobra o dízimo de todo cidadão no imposto e repassa para a igreja. Certo? E a igreja repassa para o seu. Esse é o Estado alemão. Certo? Não tem que dar dízimo. Porque junto com o dízimo tem a cidade de ofertas. A espontânea, ocasional, que também alivia o coração. Porque o dízimo, a esmola no sentido bíblico, não é um trocadinho. É algo que eu compartilho de meu. Como eu brincava quando motivava para dar o dízimo tem que doer um bocadinho no coração. Tem que doer. Nossa Senhora, eu vou dar só R$10 e eu nem ligo para isso, de troco. Né? Põe lá para Santa Casa, usar no cofre, mas o dízimo tem que ser algo significativo meu.
Partilha para a comunidade. Para que tenha o seu Agora, valor. no Brasil, aqui, então, o pastor ele está lamentando alguma coisa, realmente o dízimo é para o bolso do dono da igreja. E na igreja católica não tem dono. Quando um bispo morre ou é transferido, não leva nada. O parente dele tem nada, cadê o patrimônio do tio? Não. É outro regime, na igreja católica é outro. E a nossa última pergunta. Padre, vou começar com o senhor. O que é a vela para o católico? São simbolismo que a gente aplica à vontade. Tem valor bíblico, inclusive, né? E tudo. É a luz. É a luz. E num sentido mais místico, é a luz que se consome. Até o fim ela clareia. Então, tem todo um simbolismo. Mas lembra a luz, que é Deus, né? Que é Jesus. Ele falou, eu sou a luz, e fala para os apóstolos, vocês são, brilhem. Brilhem. Para que vendo, glorifique o Pai do céu. Então, Pastor, por que os evangélicos criticam o uso da vela? Às vezes, geralmente por causa do sentido místico mesmo. Não vejo redundância nessa questão. eles criticam assim, enquanto a leitura que fazem, né? Da vela, que muitos fazem. Engraçado, eu não entendo bem das religiões espíritas, assim, Umbanda, Candomblé, eu não entendo bem. Mas o kardecista, ele critica muito, né, o uso da vela. Ele é totalmente contra o uso da vela, que ele acha que aquilo ali é quase que uma escravidão psíquica. O kardecista é mais não é nem uma religião, sabe? O espiritismo kardecista não é religião. É um estudo. É um estudo. E aí sai totalmente do cristianismo, porque é a questão mesmo da reencarnação. Aí não tem jeito de conectar. Porque o dogma principal deles é a reencarnação. Você é uma reencarnada, eu sou. E as igrejas evangélicas e a católica não acreditam na reencarnação. Não. Cremos na ressurreição. Não tem repeteco. Aqui isso não é para rebater espiritismo, mas o espiritismo é indigno para o homem. Eu não sou eu. Eu sou alguém que vim para cumprir algo anterior, do qual não tem ciência. Como é que eu vou responder? Né? Então nós somos um boneco. Um drone. Sempre para melhorar, mas a gente não fez melhora, né? Não, mas tem a oportunidade do regresso e da volta. Bobagem. Agora, todas as religiões cristãs, evangélica e católica recomendam que o seu fiel vá à missa ou vá a um culto uma vez na semana, pelo menos, ou não. A católica eu sei que sim. As evangélicas também? Sim, sim. Embora está havendo agora uma crescente onda, né, do se denominado evangélica dos desigrejados. Mas isso é um outro fator. O que é o desigrejado? Desigrejado. É um neologismo aí. É horrível. Sobretudo gente que passou por igrejas protestantes em geral, vamos ao termo, para todo mundo, e que cai numa desilusão. E como está com o vírus anticatólico, muitos ficam no vazio. Aliás, aquele Caio Fábio, que é competente, tem um histórico protestante. Aquele pastor. Fala muito bem. Ele é um dos defensores de não igreja. Ele até fala que igreja escraviza. Que Jesus não fundou igreja. E cita texto bíblico, sim. Para respaldar, mas não cita alguns. Que o próprio Jesus fala, minha igreja. Ele fala, mas ele não cita. E se cita, ele sabe dar um nó. Que nem o Pablo Marçal deu um nó nos políticos de plantão, né? Deu um nó neles todos, ninguém fez campanha política ali.
Então existe, como é que é o termo? Desigrejar. Ou Mas seja, o conselho é, que não precisa ir à igreja pelo menos uma vez na semana. O Caio fala, eu tenho a Bíblia, ó, a livre interpretação. Pronto. Mas é isso que eu ia perguntar. Se eu não vou, eu vou à igreja para ouvir a prática do evangelho. Vamos colocar assim também. a igreja como corpo. Se eu não tenho essa prática através da minha igreja, o que eu vou fazer? Eu vou ler a Bíblia e eu mesmo vou E interpretar? basta. É o individualismo ao extremo. É o egoísmo. Não preciso do outro. Exato. Não preciso. É um mundo solitário, Solitário. né? É um mundo solitário. É o que eu preciso. Hebreus 10, 25 diz para não abandonar, não deixar de congregar. Quando nós estamos congregando, Paulo diz, falando sobre os dons espirituais, ele diz, quando vos reunis, né? Existia sempre essa crescente. Atos 2, 42, perseveravam no partir do pão, nas orações, na comunhão, né? Cada dia, todos os dias, estavam no templo, ou de casa em casa, pregando, falando, anunciando sobre Jesus Cristo. Então existe, tem que ter, é necessária essa comunidade. E agora a gente vai ter que terminar. Eu estou bem triste de terminar. Eu ficaria aqui até meia-noite com esse papo maravilhoso. Mas temos que terminar. Mas não antes, eu gostaria de uma palavra de ambos. Uma palavra de fé, uma palavra de amor. Que eu acho que o mundo está precisando de fé, amor e luz. E para o nosso internauta que está em casa, eu gostaria dessa palavra de fé e de luz dos dois. Vou começar com você, pastor. Amém. Vocês recebam a bênção de Jesus Cristo, nosso Salvador. Pode olhar mesmo. Amém. Os tempos estão se findando, os sinais estão previstos, e tudo indica que a esperança maior está para acontecer a qualquer hora dessas, que é a volta triunfal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele levará um povo para si, um povo seu, zeloso e especial de boas obras. Esse povo, quem é esse povo? É o povo que ele comprou, resgatou com o seu próprio sangue. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro meio, não existe outra saída, não existe atalhos, existe o caminho. Abrace a fé, abrace esta fé, essa fé cristã. Ame o Senhor Jesus Cristo com todas as suas forças. Ele é a nossa única esperança nesse mundo que estamos vivendo, em tantas desgraças, caos, tristezas, angústias e perplexidades. Abrace a fé, ame o próximo e compartilhe essa fé. Amém. Padre Antônio, a Pois é. Câmara do Senhor ali também. Stael, nós católicos, o nosso clima é outro. Porque a gente já vem lá dos apóstolos. Nós não surgimos agora como agrupamento, como denominação. Até o conceito igreja está diluído demais. Qualquer um que registre uma placa é igreja. E no mesmo nível da igreja católica. Assim é considerada pela mídia, né? É mais uma. Relativizou o conceito igreja. Então, no arremate aqui, no meu coração fica aquilo. Nós temos que partir para uma comunhão, deixar de pirraça, deixar de milindres, deixar de acusações. Porque Jesus orou na véspera de partir, reunido com os 12, ele orou ao Pai, que eles sejam um, como nós somos um, para que o mundo creia. Então essa divisão está aqui para lá, agora a dele é nova. Ó. Tem quantos anos já? A denominação sua. Vai para 20. Aí, ó, 20 anos. Tá vendo? É tudo cisão contra o Evangelho. Contra o Evangelho. A igreja é a mantenedora, embora nos seus membros super pecadora. Uma igreja não esconde. Olha o fenômeno, né, recente da pedofilia no meio de muitos clérigos. Né? E como que a igreja encarou isso. Enfim, Jesus orou
para que nós sejamos um. Então, essa Babel de denominações é anti-evangélica. Ninguém pode pegar a Bíblia, querer ler e interpretar, se eu não caminho para comunhão com o outro. Cada dia há uma cisão. Diz que no Brasil criam 2 igrejas todo dia, porque virou um bom modo de viver. E sobretudo em cidade grande. Sobretudo em cidade grande, onde o anonimato é grande. É verdade que em muitas é negócio mesmo. É negócio, tá lá, né? Mesmo essas mais tradicionais. As históricas ainda não são tidas como negócio. Históricas primeiras lá. As demais são. Quadrangular, Assembleia está cheia de escândalo agora. Dinastias que tomam conta. Não larga o osso de jeito nenhum. Enfim, mas o que nós queremos, a mensagem final, eu sou meio polêmico, tem hora, mas procurando como é que é? Não criar animosidade nem espinho com o outro, né? Vamos falar assim. É o que Jesus quer. Não adianta, mas é lorota. Lorota bíblica. Porque não quer atender ao que Jesus pediu. Primeiro, confiando aos apóstolos, continuar a obra dele. Do modo explícito. É só ler, né? E na Bíblia. Não só na Bíblia, no pós-Bíblia. Porque a Bíblia, o Novo Testamento, é a igreja que vai constituir. Não por interesse próprio. No tempo do Código Bíblico do Novo Testamento, não tinha esse negócio de alma do purgatório, né? Salvar almas do purgatório com dinheiro. Não tinha nada disso. Não tinha contestação sobre a autoridade de Pedro. Depois que vai ter Constantinopla, na Turquia, aí já é o ano de 1554. E vão fazer uma cisão brava. Não, 1500. Agora me enganei. Ou 1054, por aí. Enfim, que nós obedeçamos ao Evangelho com serenidade. Por isso que o encontro das várias denominações deveria ser mesmo para serenamente vamos ler o texto bíblico. Vamos pedir a luz do Espírito Santo, que nós falamos que está sobre nós. Porque no final nós vamos entender. Há uma só igreja. É uma só igreja, aquela de Jesus. E vamos procurar meios, né? E por incrível que pareça, a maioria dos que saem de denominações protestantes e vêm ao catolicismo com lucidez, ao final todos como que dão a mão, a palmatória, falando, descobri Maria no mistério de Cristo e a Eucaristia. Porque na igreja protestante não tem um culto do sagrado. Tem a leitura bíblica. De vez em quando fazem a Santa Ceia, eu acho que é assim, mas sem valor sacramental. É só a memória de um fato que ficou para trás. Para nós não ficou. É o único ato do Calvário que é celebrado em cada mês. É outra coisa. Mas atender Jesus, aí a gente tem como conversar. Porque ele é comum. Ok. Terminou? Terminou. Você, internauta, nós tentamos trazer aqui uma linguagem única. Deus, Jesus, fé, amor, caridade, compaixão. Compaixão com aqueles que você cruza na rua. Compaixão com seu irmão, amor, solidariedade e caridade. Eu acho que é uma boa receita de vida, não é? Eu acho que é. Amanhã nós saímos. Ah, bala de café. Para você aumentar a sua fé. Uma bala de café. Eu quero ganhar também, padre, bala de café. Tem muita, eu não vou ganhar. E para você, internauta, amanhã, hoje nós saímos desse papo maravilhoso, falar de fé, falar de Jesus, falar da palavra é uma coisa maravilhosa. Amanhã nós vamos passar para você sobre direito a um advogado e o seu direito de consumidor. Se você precisa de um advogado, você sabe que existe a Defensoria
pública, se você compra alguma coisa, você sabe que existe um código no qual o direito de consumidor te dá ali 1000 questões, inclusive para devolver. Aqui amanhã estaremos com 2 advogados, um defensor público. Aliás, ela já foi a defensora pública, a doutora Ivone Fosquete, e estaremos aqui também com o especialista em PROCON e Direito do Consumidor, doutor Helder Paiva. Não perca, vocês aqui vão saber tudo. E quando precisarem, vão saber dos seus direitos, porque o Perfil Sem Retoque vem para a cidade trazer para você o direito do bom despachense à política, à saúde, à defesa, à justiça, à fé e ao amor. Beijo para você. Até amanhã, padre. Muito obrigada. Eu sou muito grata ao senhor. Eu sou muito grata ao senhor por ter vindo aqui me ajudar a tornar esse programa tão belo. Eu estou realmente emocionada com a presença dos senhores aqui, tá? Boa noite, obrigado. Voltem sempre. Vamos, eu estou disponível. Beijo. Amém. Tchau. Tchau.